o livro que mais te aproxima de Deus. Meu nome é Eduardo Tomazini, eu estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a colocar em prática o livro de Mórmon na sua vida. Se você não está inscrito aí no nosso canal, se inscreve, ativa lá o sininho para receber as notificações, dá o seu like se você gostou do vídeo e também faça os seus comentários, compartilha o vídeo com as pessoas que você ama e nós vamos ficar muito gratos por isso. Também estamos, né, em todas as mídias sociais, TikTok, Instagram, Facebook. Você pode acessar lá todos os nossos conteúdos. Então, também eu gostaria de enfatizar uma coisa importante, é que nós temos alguns vídeos muito, mas muito interessantes, que são vídeos bem curtinhos e que explicam coisas muito, muito maravilhosas a respeito do livro de Mórmon esse ano. Então são vídeos bem curtinhos, de 1 minuto, 2 minutos, 2 minutos e meio, em que você pode aprender muito. Eles são conhecidos como know-whys, né? Saiba o porquê, né? Por que isso, por que aquilo, e você vai ver que são vídeos maravilhosos. São estudos aprofundados sobre o livro de Mórmon e também de outras escrituras foram feitos, mas esse ano estão sendo postados vários vídeos e você pode acessar lá os know-whys que você vai aprender muito. Eu tenho aprendido muito com os estudiosos, né, do livro de Mórmon, e onde eles colocam ali vídeos bem rapidinhos, onde você vai aprender muito, eu te garanto. Então hoje nós vamos falar a respeito, né, nós estamos começando esse ano agora com o livro de Mórmon, e que maravilhoso é poder ler este livro, estudar esse livro, porque ele tem algumas coisas que eu vou falar aqui, né? Queria antecipar, mas é um livro que toca muito meu coração, e eu sei que você que já leu, que tem estudado o livro de Mórmon, sabe o quanto ele nos inspira e nos fortalece. Então eu queria tratar um pouquinho sobre o livro de Mórmon, focando em algumas coisas que eu considero importantes nessa primeira parte, que é a introdução. Temos ali a página de rosto, temos que foi escrito, né? A página de rosto, foi escrita pelo próprio Mórmon, né? É muito importante que você leia. O presidente Nelson até fez um vídeo falando da página de rosto. Faz parte do livro de Mórmon, leia, porque é muito importante as coisas que estão ali. E temos a introdução, temos as testemunhas, temos uma breve explicação de como o livro de Mórmon surgiu, né? Foi trazido à luz, foi pelo anjo Moroni, usando o profeta Joseph Smith como tradutor, que traduziu pelo dom e poder de Deus. Então, essa primeira parte introdutória do livro de Mórmon, antes de começar o primeiro Nef, é muito importante. Lá também tem uma explicação dos livros, de como o livro de Mórmon ele foi organizado. Então é importante também que você leia tudo isso para entender bem o que é o livro de Mórmon. E a partir da semana que vem, então, nós vamos começar lá em primeiro Nef. Mas eu queria falar um pouquinho do livro de Mórmon e do quanto ele pode abençoar a sua vida, ajudar você na sua caminhada, nessa jornada espiritual que todos nós temos de volta à presença de Deus. E ele é uma ferramenta extraordinária. O livro de Mórmon é a barra de ferro que nos conduz à árvore da vida, ao amor de Deus, à vida eterna. Então, foca bastante nesse livro durante esse ano. Mas vamos lá, vamos ver algumas coisas interessantes que eu tenho um discurso assim clássico do presidente Ezra Taft Benson, e ele escreveu um discurso chamado O Livro de Mórmon, a Pedra Angular de Nossa Religião. Ele é um discurso fantástico, clássico, porque ele é muito atual, né? Foi feito há muitos anos atrás, mas ele é muito atual,
porque ele fala muito do livro de Mórmon e da grandeza do livro de Mórmon. Mas eu queria focar algumas coisas que ele fala e aqui conversar com você sobre isso. Ele fala, eu gostei muito, ele diz assim, por que o livro de Mórmon é tão importante para os membros da igreja? Né? Por que ele é tão valioso para os membros da igreja? Ele cita, então, 3 fatores do porquê que o livro de Mórmon para nós é tão valioso, tão importante. Primeiro ele fala assim, primeiro é que o livro de Mórmon é a pedra angular de nossa religião. Isso foi dito pelo profeta Joseph Smith. Ele testificou que o livro de Mórmon era o mais correto de todos os livros da terra e a pedra fundamental de nossa religião. A pedra angular ou fundamental é a pedra central de um arco. Ela mantém todas as outras pedras no lugar e, se for removida, o arco desmorona. Isso é importante, quer dizer, a pedra angular, né, tem aquelas... Antigamente, né, tinham aquelas nas portas, assim, tem aqueles arcos, e tem uma pedra lá em cima no meio que é chamada pedra angular, que se tirar ela, caía todas as outras. Então, o que ele está dizendo aqui? Que o livro de Mórmon, ele, para a nossa religião, para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ela é pedra fundamental, ela é pedra angular. Se tirar a pedra, se tirar o livro de Mórmon da nossa religião, acabou a nossa religião. Acabou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, porque ela é a nossa pedra, a pedra angular, a pedra que sustenta todas as outras coisas na igreja. Então o livro de Mórmon, olha a importância. Então, essa é a primeira coisa que o Presidente Benson citou. A segunda coisa, o segundo motivo que ele citou foi que para fazermos, o segundo grande motivo, para fazermos o livro de Mórmon um tema central de estudo, é que ele foi escrito para os nossos dias. Isso é muito importante. Ele foi escrito para nós. Olha só o que ele diz: os nefitas nunca tiveram acesso a esse livro. Tampouco os lamanitas da antiguidade. Né? Os lamanitas de hoje sim, mas os lamanitas da época nunca tiveram acesso. Ele foi redigido para nós. Mórmon escreveu perto do fim da civilização nefita. Então, o livro de Mórmon não foi escrito para os nefitas nem para os lamanitas daquela época. Eles nem tiveram acesso. Olha só. Mas ele foi escrito, quer dizer, no final né, como ele fala aqui, da civilização nefita, no final, antes deles serem totalmente destruídos, é que Mórmon e Moroni, então, Mórmon fez ali um resumo e Moroni selou ali, guardou, né, na terra e deixou lá, e só foi então trazido à luz em 1827. Então, isso é importante porque esse livro que o Senhor escondeu durante tanto tempo foi trazido à luz para você, para a sua época, para a minha época, para agora. Então nós precisamos do livro de Mórmon na nossa vida, porque ele faz com que nós nos mantenhamos no caminho reto e apertado que conduz à vida eterna. Então não se esqueça disso. Então, primeiro motivo é que ele é a pedra angular, o segundo motivo é que ele foi escrito para nós, especificamente para o nosso tempo, tanto para os gentios, como para os judeus, como para os lamanitas. O terceiro motivo, que é o motivo que claro, todos os outros são extremamente importantes, mas é o que mais toca o meu coração. Ele disse assim: o terceiro motivo pelo qual o livro de Mórmon é de tanto valor para os santos dos últimos dias é mencionado na mesma declaração do profeta Joseph Smith. Ele afirmou: eu disse aos irmãos que o livro de Mórmon era o mais correto de todos os livros da terra e a pedra fundamental de nossa religião. E que, seguindo os seus preceitos, o homem se aproxima mais de Deus do que seguindo os de qualquer outro livro. Isso aqui é muito forte e me toca muito, porque eu sou testemunha disso. Eu, na minha vida pessoal,
eu tenho lido o livro de Mórmon todos os dias da minha vida, durante todo o tempo. A minha meta foi, que eu estabeleci há anos atrás, há muitos anos atrás, é que eu leria o livro de Mórmon todos os dias para o resto da minha vida. Eu acabo e recomeço e eu te aconselho a fazer o mesmo. E eu fazendo isso todos os dias, eu sinto a força, né, que o livro de Mórmon tem. E o quanto ele me aproxima. Mas tem uma coisa importante nesse discurso, quando ele fala especificamente desse terceiro ponto, é que ele diz assim que nos aproxima mais de Deus, mas ele está dizendo, seguindo seus preceitos, o homem se aproxima mais de Deus. Então veja bem, não é apenas ler e estudar o livro de Mórmon, isso é importante, é óbvio. Mas devemos seguir os seus preceitos, devemos seguir as coisas que estão ali escritas, seguir os ensinamentos dos profetas, porque tudo que está no livro de Mórmon veio por revelação. Então, se você seguir, se eu seguir estritamente os seus preceitos, então a nossa vida, nós vamos nos aproximar mais de Deus. Então não basta só ler o livro de Mórmon, só estudar o livro de Mórmon para nos aproximar mais de Deus. Também devemos seguir os preceitos que estão ali no livro. Uma outra coisa importante, então, bom, fechando aqui, então, as três coisas, os três fatores, né, pelos quais o livro de Mórmon tem tanto valor para os membros da igreja, é que ele é a pedra angular, ele foi escrito para nós e que ele nos aproxima mais de Deus que qualquer outro livro. Então, essa é a base dos motivos pelas quais nós temos o livro de Mórmon. Porque o livro de Mórmon é tão importante para a gente, né? Ele disse mais, ele disse, o livro de Mórmon não apenas nos ensina a verdade, embora de fato ele o faça, o livro de Mórmon não só presta testemunho de Cristo, embora também o faça, de fato, né? O faça, claro, mas há algo mais. Existe um poder no livro que começa a fluir para a nossa vida, no momento em que iniciamos um estudo sério de seu conteúdo. Então, olha só, acharemos mais forças para resistir à tentação, estaremos mais aptos a evitar ciladas, e encontraremos forças para permanecer no caminho estreito e apertado. São fortes essas palavras e elas são muito maravilhosas, porque, de fato, para a minha própria vida, eu sinto o poder do livro de Mórmon. Existe um poder assim que a gente não consegue explicar muito bem, né? É um sentimento de que quando você está lendo o livro de Mórmon, automaticamente parece que você se alimenta espiritualmente de tal maneira, é imperceptível isso, é óbvio, você se alimenta espiritualmente e você acaba resistindo mais às tentações, às provações da vida. Com certeza você vai querer ficar mais perto do Senhor, você vai sentir mais a força dele, porque lendo o livro e seguindo os seus preceitos, seus ensinamentos, como disse Joseph Smith, vai nos aproximar do Senhor. E quando a gente está próximo do Senhor, ele faz muita coisa por nós. A gente tem um acesso dobrado, triplicado, não sei nem explicar, né, a ele. É como se, por exemplo, o livro de Mórmon fizesse com que nós... É como se a gente estivesse dentro de um barco, de uma embarcação ali, e aí então, ao ler o livro de Mórmon, a gente está ali com Cristo. E as tempestades vêm, ele se levanta e acalma a tempestade, como ele fez com seus discípulos no passado. Ele vai acalmar as tempestades, não só as tempestades das provações, mas das tentações também. Então, é esse o poder que o livro de Mórmon traz para a nossa vida. Então, estude com determinação, estabeleça uma meta. Está começando o ano, faça essa meta aí para o resto da sua vida.
leia o livro de Mórmon todos os dias. Eu já contei aqui para vocês, eu vou repetir porque eu acho importante isso, que eu tinha dificuldades às vezes para ler o livro de Mórmon todo dia, isso lá atrás, no passado. Eu lia 2, 3 vezes por semana, às vezes 4, mas nunca todos os dias. Sempre alguma coisa atrapalhava para que eu estudasse o livro de Mórmon. Então eu decidi que, ao abrir meus olhos pela manhã, a primeira coisa que eu vou fazer é ler o livro de Mórmon. Eu pego meu celular e leio o livro de Mórmon. Eu gosto de usar o celular. Você pode usar, coloca lá o livro de Mórmon ali, se você quiser, ele físico, né? Do lado ali da sua cama. Quando você acordar, então você já abre os olhos e começa a ler o livro de Mórmon. Então, faça isso. Ah, mas eu estou atrasado. Leia só um versículo. Tá tudo bem, mas abra. Leia um versículo que for. Mas faça isso todos os dias, porque isso vai trazer poder para a sua vida. Poder, você vai trazer o Salvador para junto de você. Você vai fazer com que, ao estar próximo dele, ele então acalme as tempestades da sua vida. Você vai estar junto dele. Você vai ter problemas? Claro. Vai continuar tendo dificuldades, provações, tentações, obstáculos na sua vida, um monte de coisa. Vai, todo mundo tem e isso não muda. Mas o fato de você ter o Salvador junto com você nas tuas tempestades faz uma grande diferença. Então lembre-se disso. O livro de Mórmon vai fazer com que o Salvador, que você, né, o Salvador já está dentro da embarcação, está dentro do barco ali, vai fazer com que você esteja dentro do barco junto com ele. E ele vai então acalmar as tuas tempestades. Muitas pessoas falam do livro de Mórmon, dizendo que das evidências do livro de Mórmon, e realmente existem muitas evidências. Os know-hows, como falei no começo, vai ajudar você a ter o entendimento disso. E elas são importantes. É importante a gente ter as evidências do livro de Mórmon, e já foi provado que o livro de Mórmon realmente existiu, que ele realmente, evidencialmente, né, ele é um livro que foi escrito pelos povos antigos aqui das Américas. Mas o presidente Hinckley, ele citou, muito interessante, tem uma liarrona de 2004, de fevereiro de 2004, que o presidente Hinckley fala sobre as 4 pedras angulares da fé. E ele citou o seguinte, ele nos aconselhou, ele disse assim, o presidente Gordon B. Hinckley aconselhou-nos a não apoiar nosso testemunho do livro de Mórmon exclusivamente em descobertas, nessas evidências. A evidência de sua autenticidade, de sua validade num mundo propenso a exigir evidências, não repousa na arqueologia nem na antropologia, embora possam ser úteis para alguns. Não repousa na pesquisa filológica, nem na análise histórica, embora elas possam confirmar a veracidade. A prova de sua verdade e validade repousa entre as capas do próprio livro. Seu teste de autenticidade encontra-se em sua leitura. Ele é um livro de Deus. Isso é importante, né? A gente lembrar. Pessoas sensatas podem sinceramente questionar sua origem, mas aqueles que o leram em espírito de oração souberam, por intermédio de um poder que ultrapassa os sentidos naturais, que ele é verdadeiro, que contém a palavra de Deus, que define as verdades salvadoras do Evangelho eterno, que foi revelado pelo dom e poder de Deus, para convencer os judeus e os gentios de que Jesus é o Cristo. Então, que coisa, né? Então, é lógico, as evidências elas são importantes, sim, tá? Elas são importantes. Isso é ótimo. Mas a gente tem que entender que o livro de Mórmon é aquilo que Moroni deixou no final no livro de Mórmon, lá no capítulo 10 de Moroni, né, versículos de 3 a 5, em que ele fala que se você tiver com o livro de Mórmon nas suas mãos, pergunte a Deus se ele é verdadeiro. E o Espírito Santo vai te mostrar. Talvez não mostre no primeiro momento, na sua primeira oração, nem na segunda, mas
em algum momento, se você tiver o coração sincero, real intenção, tendo fé em Cristo, ele vai se manifestar a você. E você vai saber, por você mesmo, que o livro de Mórmon é verdadeiro. Sem as evidências, né? As evidências existem, sim, elas são importantes, mas o mais importante é um testemunho do Espírito. Porque eu aprendi uma coisa na igreja: tudo que é dado por revelação só pode ser entendido e compreendido por revelação. Então não adianta eu dizer para você que o livro de Mórmon é verdadeiro. Isso é importante. Eu sou uma testemunha, vamos dizer assim, né, do testemunho do Espírito que eu recebi. Nós temos 3 testemunhas lá no livro de Mórmon que testificaram da veracidade do livro de Mórmon. 8 testemunhas também testificaram que viram as placas. Quer dizer, isso tudo é importante, mas um testemunho do Espírito, uma revelação pessoal, o Senhor se comunicando com você dizendo: este livro é verdadeiro, é algo que vem do céu para você diretamente, é muito diferente. Eu sempre penso o seguinte: às vezes as pessoas questionam a igreja, as pessoas questionam as doutrinas, princípios, ou sei lá, questionam várias coisas da igreja, né? Na internet tem um monte de coisa contra a igreja, as pessoas falam muitas coisas contra a igreja. Mas eu queria dizer que o meu testemunho, eu pessoalmente, o meu testemunho não se baseia em fatos ou em pessoas. O meu testemunho se baseia em revelação. O meu testemunho se baseia no que o Senhor falou para mim diretamente através do seu Espírito. E não no que eu simplesmente li ou vi pessoas, enfim. Isso é bom, né? A gente vê as evidências, é bom a gente ver as pessoas testificarem a respeito de Cristo. Tudo isso é importante, mas nada supera a revelação pessoal. Nada supera o Senhor falar diretamente a você, a sua mente e ao seu coração, que o livro de Mórmon é verdadeiro. Nada supera isso. Então, um testemunho do Espírito do Senhor, ele está acima de tudo. Então, lembre-se sempre disso. Tudo que é dado por revelação só pode ser compreendido por revelação. Sejam as coisas aqui fora, né, nas Escrituras, seja no templo. Né? O templo, a gente tem tantas coisas maravilhosas lá, todas elas foram dadas por revelação e a gente não entende bem, às vezes, muitas coisas, mas o Espírito vai poder te mostrar. O Senhor vai poder te revelar aquelas coisas que foram dadas por revelação. E o livro de Mórmon não é diferente. Toda vez que você estiver lendo o livro de Mórmon, você vai sentir o poder e com o tempo você vai começar a sentir o Senhor falando com você a respeito da veracidade dele. Bom, seguindo em frente, o presidente Kimball disse tem uma citação dele que ela é forte, mas ela é muito interessante. Ele disse assim: este livro inspirador nunca foi adulterado por tradutores não autorizados ou teólogos tendenciosos, mas vem ao mundo em estado de pureza, diretamente saído das mãos dos historiadores e compiladores. Este livro não está à prova. Seus leitores, sim. Gostei muito, né? O Randy Kimball era muito direto, né? Então ele está dizendo assim: olha, o livro de Mórmon foi trazido diretamente daqueles que compilaram, daqueles que receberam revelação do Senhor, enfim, veio diretamente deles. Então, não tá, o livro de Mórmon não está à prova. As pessoas falam: não, o livro de Mórmon não é verdadeiro, nisso, aquilo, tem aquilo ali que prova que não é. Isso aí não entra em questão, né? Ele falou, né? Ele não está à prova. O livro de Mórmon, você não precisa provar nada do livro de Mórmon. Não tem necessidade. Nós sim temos que ser provados. E como falei antes, a maior prova que o livro de Mórmon é verdadeiro virá dos céus. Lembra-se disso. O presidente Benson também, ainda nesse discurso maravilhoso, né, que ele fez, ele disse assim: deveríamos conhecer o livro de Mórmon melhor do que qualquer outro livro. Deveríamos não só conhecer os fatos e as histórias que promovem a fé nele contidos,
mas também compreender seus ensinamentos. Se fizermos de fato tudo o que devemos fazer e encararmos o livro de Mormon do ponto de vista doutrinário, seremos capazes de expor os erros e encontrar as verdades para combater muitas teorias e filosofias falsas dos homens que existem atualmente. Já percebi, agora vem uma frase forte aqui do presidente Benson, e que ela é bem, realmente toca lá, né? No coração. Ele diz: já percebi que na igreja existe uma diferença no discernimento, olha só, existe uma diferença no discernimento, na visão, convicção e no espírito daqueles que conhecem e amam o livro de Mormon, e daqueles que não o conhecem nem o amam. Então ele consegue ver a diferença. Esse livro é um grande separador. Então, puxa vida, nós membros da igreja, né, nós não podemos deixar de ler o livro de Mormon. Ele diz que é a pedra angular da nossa religião, enfim. Nós não podemos, não seremos admitidos na presença de Deus se a gente não ler sério e cuidadosamente o livro de Mormon, porque ele é o que nos mantém no caminho, ele é o que nos leva até a árvore da vida. Então, nós não podemos deixar de estudar o livro de Mormon. Ele é essencial, ele tem que se tornar na nossa vida a nossa pedra angular da nossa vida espiritual. Então, se a gente fizer isso, a gente vai estar muito mais perto do Senhor. E o livro de Mormon, ele disse assim, né? Todos os santos dos últimos dias devem fazer do estudo deste livro um objetivo de vida. Olha só. Então eu fiz isso lá atrás, né? Falei, eu quero ler o livro de Mormon todos os dias da minha vida, para o resto da minha vida, até eu morrer, até o momento que eu puder. Se eu não puder enxergar, eu vou ouvir. Se eu não puder ouvir, não sei, eu vou, de algum jeito eu quero terminar os meus dias lendo esse livro maravilhoso. Espero que o Senhor me dê essa oportunidade de encerrar os meus dias ainda podendo ler esse livro maravilhoso. Então ele disse, todos os santos dos últimos dias devem fazer um estudo desse livro, um objetivo de vida. Do contrário, estarão pondo a alma em risco, olha só, e negligenciando o que poderia trazer união espiritual e intelectual para a sua vida como um todo. Olha isso. Há uma grande diferença entre o converso edificado na rocha de Cristo, por meio do livro de Mormon, e que se agarra a essa barra de ferro, e o que não o faz. Então, tem uma diferença entre aquele que edifica a sua vida em Cristo por meio do livro de Mormon e aquele que não edifica. Então, se você quer ter uma vida espiritual, se você quer se manter neste caminho reto e apertado para o resto da tua vida, então estude o livro de Mormon séria e cuidadosamente todos os dias da sua vida, para o resto da sua vida. Eu me lembro que quando eu era jovem, os meus pais, nós ficamos menos ativos na igreja. Eu fui batizado na igreja com 8 anos de idade, e eu me lembro que naquela época que eu estava, meus pais eram membros da igreja desde que eu nasci. Eu nasci, na verdade, meus pais foram batizados em 1964, eu nasci em 65, e em 73, com 8 anos de idade, eu fui batizado. E aí a minha família era mais ou menos assim na igreja, não era muito firme e tal, mas a gente ia, frequentei primária e depois nós fomos para os jovens. E aí durante um período dos meus 13 aos meus 15 anos de idade eu fiquei menos ativo na igreja. E nesse período que eu estava menos ativo, eu fui visitado por um presente dos rapazes que me trouxe de volta para a igreja. Sou grato a ele todos os dias da minha vida por ele ter feito isso. Ele me resgatou. Eu sou muito, muito grato.
E aí, quando eu voltei para a igreja, eu comecei a ler o livro de Mórmon. É interessante, naquela época, eu tinha 15 anos, eu ia para o trabalho, no ônibus, eu comecei a ler o livro de Mórmon. E eu não me lembro realmente qual foi a passagem que eu li, ou em que momento do livro de Mórmon eu estava lendo, mas eu estava ali dentro do ônibus, com um monte de gente ali, eu estava lendo o livro de Mórmon e eu comecei a chorar, porque eu senti um poder muito forte que emanava do livro. E, e ali eu adquiri meu primeiro testemunho, não só do livro de Mórmon, mas da igreja. E aquilo para mim foi muito forte, eu nunca me esqueci disso. Claro que depois, durante toda a minha vida, outros testemunhos, né, meu testemunho foi sendo fortalecido com outras experiências. Mas essa foi a minha primeira experiência espiritual e ela foi quando eu li o livro de Mórmon. E como eu sou grato ao Senhor por Ele ter me dado essa oportunidade, como eu sou grato ao Senhor por Ele ter colocado o livro de Mórmon na minha vida. E eu devo tudo que eu tenho, que eu sou, por causa do livro de Mórmon. E porque ele me levou até o Senhor. E o Espírito do Senhor testificou no meu coração que Ele é verdadeiro. Ele é muito poderoso. Então eu testifico a você que Ele é verdadeiro, do fundo do meu coração. Depois eu ensinei Ele na missão. E várias experiências eu tive na minha vida por causa do livro de Mórmon. E até hoje é o que me mantém, é o que me ajuda. É a minha barra de ferro que está me conduzindo. Eu espero permanecer limpo e fiel até o fim da minha vida. E o livro de Mórmon é a minha ferramenta mais poderosa para me manter neste caminho. E ele pode fazer isso por você. Estude o livro de Mórmon todos os dias na sua vida, para o resto da sua vida. Te vejo no próximo vídeo.